É uma vitória muito importante para o São Paulo. Tinha que ganhar o São Paulo numa classificação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Começa a rodada em 16º, 1 ponto da zona de rebaixamento. Teve um momento na rodada à tarde que o Fortaleza estava vencendo o Bahia. O jogo terminou empatado, mas enquanto o Fortaleza vencia, o São Paulo entrava na zona de rebaixamento. E o São Paulo conseguiu, com essa vitória, ultrapassar o Inter, que ainda vai jogar, ultrapassar o Santos, que perdeu, ultrapassar o Vasco, que empatou. Então o São Paulo respira um pouco. Essas equipes ainda têm jogos a menos que o São Paulo. Então o São Paulo conseguiu respirar no Campeonato Brasileiro, precisava ganhar principalmente em casa, né? Hoje foi o 3º jogo desde a volta do campeonato. São Paulo jogou 2 fora, nos jogos difíceis mesmo, perdeu para o Flamengo, empatou com o Bragantino e tinha que ganhar no Morumbi. Ganhou do Corinthians e é importante, num clássico, novo treinador do São Paulo, Crespo, no seu 3º jogo. Vencer clássico é sempre importante. O Luciano, mais uma vez, decisivo. O Luciano não é um craque, não é um gênio, mas é um cara importante para o São Paulo, né? O Luciano é um cara que faz gols com frequência, faz gols em jogos importantes e outra vez ele decidindo para o São Paulo com 2 gols. E do jogo, o que você falou, acho que ali foi um momento decisivo, né? O Romero perde o gol, num passe muito bom do Memphis. O Memphis sai no intervalo, né? Mas ele dá esse passe para o Romero, muito bom. O Romero perde o gol, a bola bate na cabeça do Rafael. E pouco tempo depois o São Paulo faz os 2 gols com o Luciano, que até então era um jogo equilibrado, era um jogo que tinha equilíbrio, tanto que o Corinthians teve a chance de fazer 1-0, não conseguiu. E o São Paulo na sequência fez 1, logo depois fez 2 e aí acabou, 2-0. No Corinthians em nenhum momento parecia ter força para buscar um 2-0. O Corinthians, ele não consegue jogar bem com uma frequência. O jogo com o Ceará também não foi um jogo bom, assim. O Corinthians ganhou, ótimo, excelente vitória. Ganhar do Ceará lá em Fortaleza não é fácil, mas não foi um grande jogo do Corinthians também. Então, em relação a desempenho, o Corinthians preocupa. Na tabela ele está lá no meio, está em 10º, né? O São Paulo, se bem que o São Paulo agora só está a 3 pontos do Corinthians. O São Paulo está em 13º. A tabela do São Paulo na classificação vinha num momento muito mais difícil que o Corinthians. Mas em relação a desempenho, o Corinthians faz muito tempo que não tem uma sequência de 2, 3 jogos pelo menos bons, né? O Corinthians dificilmente faz boas partidas nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo bate o Corinthians no estádio do Morumbi. Vampeta, você que transmitiu o jogo aqui na Jovem Pan, ao lado do Nilson César, da Seleção de Esportes da Jovem Pan. Tá aí, Vamp, o Corinthians que hoje a postura ficou muito evidente, né? O Corinthians que entrou para empatar o jogo, São Paulo entrou para vencer a partida, jogando diante do seu torcedor, de mais de 40 mil torcedores no Morumbi. E o São Paulo é recompensado. Depois que o Romero perde aquele gol, parece que o São Paulo se motivou de alguma forma e já estava melhor no jogo, ficou ainda melhor na partida. Luciano 2 vezes e no segundo tempo o Corinthians mal ameaçou o São Paulo. Vamp, boa noite. Boa noite, Pedro, Bruno, Flávio, boa noite a todos, né? Em relação à tabela, Pedro, a competição, dentro da competição, se você pega a competição, você sai 2 jogos fora, né? O Corinthians jogou fora contra o Ceará e hoje contra o São Paulo. Ele traz 3 pontos nessa saída, né? Você vê que o Santos ganha do Flamengo e sai contra o Mirassol e perde. Quando ele jogou 2 jogos fora, nessas 2 saídas trouxe 3 pontos. Né? Tava ali um jogo equilibrado, tudo, lado direito improvisado com o Félix Torres, que de novo falhou, para mim falhou no primeiro gol e no segundo também. Né? O Corinthians que toma muito gol no ano, tomava assim com o Ramon Dias, mas com o Ramon Dias pelo menos criava mais. O Dorival melhorou um pouco o setor defensivo, mas nada de encher os olhos. Quando a gente tem muito gol na temporada, se eu não me engano agora com esses 2 gols de hoje, pode ser a 3ª defesa mais vazada do campeonato. O São Paulo consegue uma vitória importante, estava ali antes de começar o jogo, chegou até beirar na zona de rebaixamento quando o Fortaleza estava vencendo o Bahia. O São Paulo agora se afasta momentaneamente ali, né? O Crespo foi muito criticado pela atuação contra o Flamengo, pelo posicionamento e a escalação daquele time contra o Flamengo ao São Paulo. Você pode incomodar, você pode jogar com 3 zagueiros, 3 homens de meio campo, 2 alas, mas 2 atacantes tem que ter para poder incomodar. Contra o Flamengo não fez isso, já fez isso contra o Bragantino, teve um resultado positivo de 2-2. Hoje saiu com o Luciano e com o Pereira, né? Feira, né? O André Silva. O André Silva que deu o passe pro Luciano fazer o gol. O Luciano aí, lei do ex, de novo marcando contra o Corinthians, jogou bem. O Morumbi lotado, uma vitória que deixa o São Paulo mais tranquilo para seguir na competição, porque estava ali, tá todo mundo muito achatado, né? O Vasco matou com o Grêmio, o Vitória precisa ganhar amanhã, o Juventude está ali, está tudo muito, muito próximo, o Internacional, e essa vitória do São Paulo
deixa o São Paulo mais tranquilo para poder jogar na quarta-feira. Né? O Corinthians aí com suas dificuldades, sem seu principal jogador, o Yuri Alberto. O Depay uma partida horrível no primeiro tempo, saiu no intervalo, né? Não jogou nada, e é isso que o Dorival tem. O que tem por cardápio é isso. Um clube que está momentaneamente sem um presidente eleito, a gente não sabe o que vai acontecer no dia 9 ou 8 de agosto, né? Cheio de dívidas, jogadores individualmente cobrando. Então, há de se esperar. Mas dentro da tabela, você pegar, sair 2 jogos e trazer 3 pontos, é melhor do que 2 empates. Vamos supor que o Corinthians empatasse com o Ceará e empatasse hoje com o São Paulo. Foi melhor até perder do São Paulo, ganhar do Ceará, que você abre mais uma vitória e traz 3 pontos. É o que se podia fazer nesse momento que o Corinthians atravessa e sem muitas opções, né? E daqui a pouco nós vamos falar da atuação ruim de Memphis Depay, que saiu no intervalo, nem voltou para ficar ali no banco de reservas. Tem essa situação que envolve o Memphis Depay, que também não marcou gols em clássicos desde que chegou ao Corinthians. Torcedor já começa a questionar o Memphis Depay também pelos valores e tudo que tem saído. Quando o jogo estava 0-0, ele deu um passe e botou o Romero na cara do gol. Né? Foi até um passe de cinema. Foi a única participação do Depay no jogo. Aí o Romero perde aquele gol. O Rafael também teve uma boa intervenção ali no lance, mas é gol que não pode desperdiçar, ainda mais em jogo difícil, ainda mais em majestoso.